Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha com os livros que eu li em novembro e dezembro de 2023. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de indicação de livros, gosta de falar sobre livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também gostam e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Bom, gente, é sobre os livros que eu li em novembro e dezembro de 2023 que eu venho falando com vocês, né? Aquele vídeo que vocês já estão acostumados aqui, que eu trago um resumão de todos os livros que eu li. E em novembro e dezembro eu li pouquíssimo, porque eu tive duas ressacas literárias gigantescas. Uma foi no finalzinho de outubro para novembro, que foi depois que eu li o livro Entre Luas, né, da Silvia Meirelles. Foi um livro assim maravilhoso, que eu li, que eu me apaixonei e que eu não conseguia sair do mundinho de Arquear, né, uma civilização que a autora criou. E assim, eu não conseguia ler mais, eu queria voltar a ler o livro, mas eu não tinha comprado, eu não tinha recebido ainda o livro físico que eu tinha comprado, só tinha o e-book. Então eu estava esperando o livro físico chegar para poder reler e ver se eu conseguia sair da ressaca literária. Só que o livro demorou muito, né, para chegar, e aí eu tive que apelar e ler outra coisa para ver se eu conseguia. Só que tudo que eu começava a ler eu não engatava, eu acabava abandonando, até que eu tinha um e-book que estava ali encalhado no Kindle, e eu tinha a meta de ler, né, desencalhar e-books do Kindle em 2023. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei esse e-book e fui tentar ler, ver se eu conseguia engatar a leitura, que foi o primeiro livro que eu li em novembro, que é Geek, né, que vocês estão vendo aqui, a capa, também de uma autora nacional, que é a Camila Consenza. Acho que eu nunca sei chamar o sobrenome dela, gente, mas a capa tá aqui, vocês estão vendo, tem o nome dela na capa. E eu amei. Geek me conquistou no nível, se você já assistiu o vídeo de crushes literário, você viu que o protagonista, o Eric, ganhou ali, ficou no meu top 3 de crushes literários do segundo semestre de 2023, porque eu me apaixonei demais por o personagem, me apaixonei pela história. Também já falei do vídeo, do livro aqui, né? Fiz até resenha dele. Vocês sabem que quando eu amo um livro, eu preciso falar muito sobre ele, e eu tive que desabafar sobre o livro em um vídeo exclusivamente para ele. Então tem muitos detalhes no vídeo. Falei até do conto, que foi a minha segunda leitura de novembro. Quando eu terminei Geek, eu não conseguia sair do mundinho ali, né, que a Camila Consenza criou. E aí eu vi que tinha o conto, né? E comprei logo o conto e já li. Então foram minhas primeiras leituras de novembro, foi Geek e o conto Geek, tá? O conto é bem curtinho, eu li bem rápido, bem rapidinho mesmo, foi questão assim de 1 hora para terminar. E o livro Geek eu também li bem rápido, mas foi porque eu não conseguia parar de ler. Então é um livro ótimo para sair da ressaca literária. Aqui a gente vai ter um clichê invertido. Acho que isso foi o que mais me conquistou nessa história, porque a gente tá, eu pelo menos, eu digo a gente, mas na verdade é que eu tô acostumada a ler livros em que o personagem masculino, ele é o bambambam, ele é o cara, o pegador ali, o experiente. E aqui a gente vai ter uma coisa totalmente diferente, que é a mocinha é que tá neste papel. A gente tem uma personagem popular, que é a Ashley. Ela é líder de torcida, ela é querida no campus da faculdade onde estuda, ela é experiente, ela já teve vários namorados, ela se encanta, se apaixona ali por o nerd, né, por o geek ali do campus, que é o Eric. O Eric é irmão da melhor amiga dela, e ela decide investir, né, nele depois que ela tem um término ali bem conturbado com o seu ex. O Eric é totalmente tímido, não se enturma com ninguém, é fechado, é aquele nerd mesmo que a gente conhece, que é comum nos filmes, né? Que é aquele nerd que usa óculos, que usa o cabelo sem ser num corte moderno, esticado com gel, mas ele é muito lindo e a Ashley logo se interessa por ele e decide investir ali nele. Só que o Eric tá meio que traumatizado, porque um líder de torcida já se aproximou dele, mas o que ela queria era apenas passar as custas dele. E aí, quando ele acreditou que ela realmente estava interessado nele, que ela realmente queria se aproximar dele, gostava dele ali, de conversar com ele e tal, ele acaba falando com ela em um lugar em público e ela humilha ele na frente de todo mundo. Então isso meio que traumatizou ele. E quando a Ashley começa a se aproximar dele, ele pensa o quê? Ela deve estar querendo aprontar alguma comigo. Então vai ser um pouquinho difícil para a Ashley conseguir provar
pro Eric que ela realmente tá afim dele, que ela realmente gosta dele. É um livro maravilhoso, eu amei demais. E o conto também me prendeu, o conto também me conquistou. Já estou ansiosa pro spin-off que a autora vai lançar. O terceiro livro lido em novembro foi Piloto Playboy, outro livro que eu amei, que eu já falei muito aqui também no canal. Já tem resenha dele aqui, falei todos os detalhes sobre o livro, sem spoiler, tá? Aqui a gente vai ter o Carter e a Kendall, os dois estão passando por um momento bem difícil na vida. Na verdade, o Carter já vem passando por um momento bem difícil na vida dele, que ele tá fugindo ali do passado dele, enquanto a Kendall tá fugindo do futuro. A Kendall precisa tomar uma decisão, que é se ela vai ou não ter um filho. E ela tá com o prazo ali apertado, ela tem poucos dias para tomar essa decisão. E ela decide o quê? Viajar para tentar ver se ela tem ali um sinal, uma pista ali, se ela deve ou não ter ou não essa criança. Bom, é aí que ela conhece o Carter, porque o Carter é um piloto. E aí o Carter começa a, tipo, incentivar a Kendall a ir para o Rio de Janeiro. A verdade é que o Carter é o piloto desse voo para o Rio de Janeiro, e se a Kendall tomar a decisão de ir para o Rio, eles vão acabar se reencontrando ali, né? É isso que acontece, a Kendall toma a decisão, ela vai no voo para o Rio de Janeiro, e aí lá os dois vão começar a viver várias aventuras, ele vai apresentar o Rio de Janeiro para ela, e aí depois disso eles não estão preparados para dizer adeus, e aí que começa uma série de aventuras, a Kendall acompanhando o Carter para onde ele vai, para os vários destinos que ele vai. E é um livro assim que me prendeu demais, que eu não conseguia parar de ler, e que eu finalizei com um sorriso bobo na cara, daqueles livros coração quentinho. Não tem muito hot, eu não achei que fosse um livro bem hot, não. É um livro talvez para maiores de 18, talvez, mas que não tem tanto hot assim, deve ter algumas cenas hot. O quarto livro que eu li foi O Teste de Casamento, e esse nem estava na minha TBR de novembro, mas os livros que estavam na TBR eu não estava conseguindo ler. Mesmo eu já tendo meio que superado a ressaca literária, ainda estava querendo entrar numa ressaca novamente, não estava conseguindo ler de tudo. Tinha coisas que eu não conseguia ler e eu acabei abandonando, acho que 2 livros, ou foi um livro, não lembro. Eu não lembro, acho que eu não consegui ler um livro que estava na TBR e o outro eu comecei a ler, mas acabei abandonando. Só que é um livro que eu pretendo ler ainda. Esse ano eu vou tentar ler ele. E aí eu acabei pensando, vou ler o livro que está na minha TBR do ano, né? Que é O Teste de Casamento, e que eu ainda não tinha conseguido ler, porque eu estava tentando comprar o livro físico. E acabei desistindo de comprar o livro físico em 2023. Esse ano ainda quero comprar, apesar de já ter lido, mas eu quero ter o livro físico na estante porque eu amei a história, né? Os livros da Ellen Hoang, eles trazem muito temas diferentes, como o autismo, que não é um tema comum de você ver em livros de romance, e também ela traz muito da cultura vietnamita. E uma coisa que eu descobri nas notas da autora, eu amo as notas dela, é que a mãe dela é do Vietnã, então por isso que ela traz muito sobre a cultura vietnamita nos livros dela, e que inclusive a personagem desse livro, que é a Esme, é inspirada na mãe dela. O autismo também é uma coisa comum na vida da autora, ela é autista, o marido da mãe dela é autista, a filha dela é autista, então é uma coisa comum ali, por isso que ela traz muito nas histórias dela. Tanto no primeiro livro, Os Números do Amor, quanto nesse livro, que é O Teste de Casamento, a gente vai ter protagonistas autistas. Aqui é o Kai, e o Kai, por ele ser autista, ele tem dificuldade de se relacionar, né? E a mãe dele decide fazer o quê? Ir pro Vietnã, achar uma esposa para ele. E ela chega, né? Ela traz a Esme, que é uma moça muito pobre, que vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Então ela decide que vai fazer de tudo para conseguir conquistar o Kai, para casar com ele, para conseguir o green card dela e trazer a família ali para os Estados Unidos. Bom, só que conquistar o Kai não vai ser fácil, né? Ele é uma pessoa autista que está o quê? Que já foi enraizado nele que ele não tem sentimentos, que ele é uma pessoa fria, que ele é uma pessoa que não se emociona, que ele é uma pessoa que não ama, que não sofre, que não chora, e ele acredita nisso, de tanto ela ouvir isso. Então, vai ser muito difícil para ela conquistar uma pessoa que está totalmente fechada, né, pro amor. Mas leia o livro para vocês descobrirem. Na verdade, eu fiz um vídeo, né, de resenha e falei muito sobre ele. Se você quer saber todos os detalhes, é só ir conferir a resenha. Eu vou deixar aqui nos cards, tá bom? E aí, depois do teste do casamento, eu não li mais nada em novembro. Então, foi praticamente 4 livros. Na verdade, eu conto 4 por causa do conto, né? Mas nem todo mundo conta um conto como um livro, né? Mas eu conto. Então, eu li 4 livros em novembro. De uma certa forma, minha meta de leituras, né, que é 4 livros por mês, foi alcançada, mas minha TBR não
foi, flopou, né? E aí depois veio dezembro e o lançamento, o último lançamento da Silvia Meirelles, que é Meu Falso Barão. E foi o único livro que eu li em dezembro. Eu até tentei ler outros livros, mas não deu. Fiquei de ressaca literária também, porque os livros da Silvia são livros assim que faz você chorar, faz você rir, faz você surtar, se desesperar, amar e odiar os personagens. Então é um livro que traz uma carga emocional muito grande e a gente não consegue se desprender daquela história tão rapidamente. E foi isso que aconteceu, tanto em Entre Luas, como também aconteceu em Meu Falso Barão. Quando eu terminei Meu Falso Barão, eu não conseguia ler nada. Inclusive, eu fiquei muito presa no finalzinho do livro, que é muito emocionante, me fez chorar horrores. Tem uma carta, assim, que... Sério, eu tenho cartas favoritas nos livros, que é a carta do Interbone para Ellen, em Uma Noiva para um Interbone, né, que é o segundo livro da série Os Raven News, que é um dos meus favoritos da série. E tem a carta do livro de persuasão, né, da Jane Austen, que é a carta que o protagonista lá escreve para a mocinha, que eu nem sei chamar o nome dele, tá? E aí essa carta também é muito fofa, muito linda. Mas eu acho que nada supera a carta do livro Meu Falso Barão, que é a carta que a mocinha Heloísa escreve para o Martin. É assim, de você chorar horrores e ficar assim de coração partido. Foi assim que eu fiquei. Então, depois que eu finalizei o livro, eu finalizei com tanto desespero, né, para descobrir o final, que no outro dia eu li até tarde, né, e no outro dia eu reli para ver se eu realmente tinha pegado tudo. Então, eu reli o final, né, dessa carta em diante. E aí depois eu não conseguia esquecer, reli novamente. Eu sei que eu reli esse final da carta em diante umas 4 vezes. E mesmo assim não consegui sair da ressaca literária. Fiquei assim muito presa à história de Martin e Heloísa, que é assim uma história emocionante. Os dois eles se conhecem ainda na adolescência, só que Martin é filho dos empregados ali do hotel, enquanto a Heloísa é a sobrinha do dono do hotel ali, né? Tem essa diferença social entre eles. A gente tá falando de um romance de época do século XX, tá? Então a diferença social era uma coisa muito enraizada ali, tanto que a protagonista, Heloísa, ela considera uma vergonha ela ser apaixonada por o menino ali da porta, né? Por o garoto que trabalha na porta do hotel do seu tio. E aí, muita coisa vai acontecer entre esses dois, ainda na adolescência e depois na fase adulta, e viver esse amor vai ser muito difícil, tanto por os preconceitos que existiam até na própria personagem, né, Heloísa, como também por o preconceito que existe ali por parte da família dela, que não aceita que ela se envolva com uma pessoa que eles consideram inferior. E o Martin vai fazer de tudo para se colocar ali no mesmo patamar que a Heloísa, mas mesmo quando ele se torna rico, muito rico ainda, vai existir a diferença social entre eles. Então é uma história assim incrível, emocionante, que a gente vê muito sobre como era a época para a mulher, como era a época para homens pretos, para pessoas pretas, né? E é incrível o livro, incrível, 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 vale muito a pena ler. Por isso que me deixou de ressaca literária, gente. Foi um livro assim emocionante. E é isso, gente, foi tudo que eu li nesses 2 meses, nesses últimos 2 meses. Como vocês podem ver, foi pouca coisa, foram poucas leituras, mas foram leituras assim maravilhosas que eu amei. Tem livros aqui que estão na minha lista de favoritos do ano. Tem livro aqui que o personagem tá na minha lista de crushes literários do ano também. Então foram livros assim maravilhosos, foram leituras assim incríveis. Eu acho que eu só li livro incrível no novembro e dezembro. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, comenta o que você achou, comenta se você já leu algum desses livros, me conta aqui quais livros você leu no finalzinho de dezembro, se você leu algum livro natalino, eu não li nenhum. Compartilha esse vídeo com os amigos que também gostam de livros e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.